Olá pessoal do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver notação científica e raiz quadrada. Olha só, você vai precisar para a aula de hoje de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis e a borracha. E se você tiver uma calculadora, deixe ela aí do seu lado que será bem útil também. Os objetivos da nossa aula. Bom, para hoje, compreender a necessidade de utilização da notação científica e resolver problemas com ela. Relembrar a definição de raiz quadrada e estabelecer a relação de radiciação com potenciação. Extrair o número da raiz utilizando a fatoração e conhecer as propriedades da radiciação. Vamos começar então. Para que serve a notação científica? Bom, nós temos aqui uma foto muito bonita do nosso sistema solar ali e outra aqui de um átomo, né? Representando um átomo. Bom, a notação científica, ela serve para representar valores muito grandes ou muito pequenos. No caso, aqui, a foto do sistema solar está dizendo justamente isso, né? Imagine ali uma distância de Júpiter ou de Saturno até o Sol, em quilômetros. É uma distância enorme, é um número muito grande. Ou então, o tamanho de um átomo, ou a massa de um átomo. É um número muito pequeno, né? Em gramas ou mesmo em quilogramas, seja qual for a unidade. Tá? Então, para isso, nós utilizamos a notação científica. E a primeira tentativa conhecida, histórica, assim, em registros históricos, né, de representar números demasiadamente extensos, foi empreendida pelo matemático e filósofo grego Arquimedes e descrita em sua obra O Contador de Areia, no século III a.C. Então, lá 300 anos antes de Cristo ainda, o Arquimedes, ele foi aí, segundo os registros históricos, ele teria sido o primeiro ou um dos primeiros a tentar escrever um número em notação científica. Agora, olha só o que ele tentou fazer. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar quantos grãos de areia seriam necessários para preencher o universo. O Arquimedes, eu acho que de repente não tinha muito o que fazer nesse dia e decidiu pensar lá, né, quantos grãos de areia seriam necessários para preencher o universo. E é claro, para escrever esse número imenso, que eu não imagino, ele utilizou a notação científica. Bom, vamos em frente. A notação científica, ela está baseada em potências de base 10. Ela se utiliza das potências de base 10. Tá? Vamos ver aqui algumas potências de base 10. Quando nós temos 10 elevado a zero, o resultado disso é 1, certo? Porque todo número elevado a zero é 1. Isso é uma definição que você já viu, inclusive, na nossa última aula, né? 10 elevado a 1. Bom, neste caso, eu vou repetir a base, que é o 10, apenas uma vez, né? O 1 no expoente ali, com ele ou sem ele, nós também já vimos que é a mesma coisa. Agora, 10 ao quadrado. Bom, eu repeti a base duas vezes, né? Fiz 10 vezes 10, que dá 100 aqui, ó. Agora, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 elevado a 4 vai dar 10.000. O que nós podemos perceber aqui nesta nossa sequência? Nós podemos perceber que o número de zeros é igual ao número do expoente. Observe aqui, quando o expoente era 0, nós tínhamos nenhum zero. Quando o expoente era 1, 1 zero. Quando o expoente 2, 2 zeros. Quando o expoente 3, 3 zeros. E quando o expoente for 4, no 10.000, nós temos 4 zeros ali. Opa! Então eu vou usar isso para nós podemos multiplicar aqui, né? Facilitar a nossa escrita. Olha só, olha esse número aqui. 23 bilhões, né? Mil, milhão, bilhão. Então esse número é o 23 bilhões. Eu posso escrever 23 bilhões desta maneira? 23 vezes 1 bilhão. 23 bilhões é a mesma coisa que 23 vezes 1 bilhão. Joia? Só que este 1 bilhão eu posso escrever como? Como 10 elevado a 9, segundo
a nossa propriedade aqui, né? 10 elevado a n, ó. Eu tenho aqui 9 zeros, então é o 10 elevado a 9, certo? 23 vezes 10 elevado a 9. Agora, vamos ver o que só deixa eu voltar aqui, ó, porque este número aqui ainda não é a notação científica, tá bom? Cuidado aí, ó. Este número ainda não está em notação científica. Mas por que não, professor? Nós vamos ver agora. Olha só, um número escrito em notação científica, ele segue o seguinte modelo. Tem um número aqui multiplicado pelo 10 elevado a um expoente. Este número m, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ele não pode ser 10. Você lembra que no nosso exemplo ali, antes ele era 23, né? Então, esse número aqui não pode ser maior que 10. Ele não pode ser nem 10. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ou nos intervalos, né? 3, alguma coisa, 4, pode. Tudo bem? E o e, no caso ali, o expoente, é um número inteiro. Então, ó, e pertence a z. O que é este z aqui? Vamos lembrar lá da nossa aula de conjuntos numéricos. Z é uma letra que serve para representar aqui o conjunto dos números inteiros. Então, o e, ele pertence aos inteiros. Ele pode ser um número inteiro, quer dizer que ele pode ser positivo ou negativo. Nós já vimos na última aula potência com expoente negativo, né? O que vai acontecer? Olha só, um exemplo. A distância média entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 bilhões de metros. É o que nós temos aqui, este número, né? 1000, milhão, bilhão, 150 bilhões de metros. Eu repeti o númerozinho aqui embaixo, ó. Olha só, eu posso escrever esse 150 bilhões como 15 vezes 10 bilhões. Não posso? 15 vezes 10 bilhões é a mesma coisa que 150 bilhões. Na prática, eu separei o 15 dos zeros ali, ó. O 15 eu repeti ele aqui, e estes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros que estão aqui, eu só coloquei 1 na frente deles ali, né? E tenho ali 10 zeros, então 10 bilhões. Só que eu vou melhorar isso aqui. Estes 10 zeros eu posso escrever assim, ó, 10 elevado a 10. E o 15 eu só repeti. Opa! Mas o 15 ainda não me deu aqui uma notação científica, né? Porque este m não pode ser 15. Por definição aqui o m tem que ser pode ser 1, mas tem que ser entre 1 e 10, e nem pode ser 10. E aqui tem o 15. Então o que eu vou fazer? Esse 15, ele tem uma vírgula ali, ó. Ah, professor, como? Aonde? Não tem não, não estou vendo nenhuma vírgula no 15 ali. Tem. Tá aqui, ó, escondidinha no final ali. Quando não aparece é porque ela tá ali atrás do algarismo mais à direita. E eu vou fazer o que com ele? Eu vou passar essa vírgula para a esquerda. Eu vou colocar ela aqui, ó, entre o 1 e o 5. Eu vou escrever 1,5. Aqui, pode ser 1,5? Olha lá a definição. O m tem que estar entre 1 e 10. 1,5 está entre 1 e 10. Então, 1,5 pode, professor. Beleza? Só que o lugar da vírgula não é aqui, né? Na verdade, nem é aqui. Na verdade, o número é este. A vírgula mesmo está aqui, ó. Mas nós estamos colocando ela lá entre o 1 e o 5. Aqui, ó. Este não é o lugar dela. O lugar dela é quantas casas mais para cá, para a direita aqui? 1, 2, 3, é só você contar. São 11 casas, né? Ela estava aqui, ó. Eu andei quantas casas decimais para colocar ela lá entre o 1 e o 5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por isso, é 10 elevado a 11. Porque na hora que eu for multiplicar aqui por este número enorme, a vírgula vai andar 11 casas para a direita, e aí este número vai voltar a ser o que era antes aqui no início. Ó. Este número é o mesmo que isso. Eu não estou mudando o número, eu só estou reescrevendo ele. Eu estou escrevendo de uma maneira diferente. Que maneira é esta? A notação científica. Certo? Então vamos lá. Multiplicando e dividindo por 10. Para você entender um pouco melhor aqui essa questão da vírgula andando para a direita, a vírgula andando para a esquerda. Está meio confuso ainda, professor. Vamos lá, então. Para escrever um número em notação científica, devemos considerar que
Ao multiplicar por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Olha lá, olha esse exemplo. Peguei aqui um número 2,0. Primeiro que eu nem precisava escrever este zero aqui se o número é 2, né? 2. Você não fala para uma pessoa assim, eu ontem comi 2 balinhas, né? Então você não fala, eu ontem comi 2,0 balinhas, ou chupei 2,0 pirulitos, tomei 3,0 sorvetes. Você não fala assim, você fala, eu tomei 3 sorvetes, pronto, né? Basta isso. Mas eu fiz questão de colocar aquele zero ali para você entender como é que funciona a questão da vírgula aqui. 2,0. 2,0 vezes 10. O que acontece quando eu multiplico por 10? Quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20. Ó, a vírgula não veio uma casinha para a direita, agora ela está aqui atrás do último zero ali, ó. Ela está aqui. Ela não precisa aparecer ali, ó. Eu escrevo ela assim. Mas para você saber que ela saiu dali e veio para cá porque eu multipliquei por 10, certo? Vamos ver mais um exemplo. 20,00. Por exemplo, 20 reais, né? A gente fala 20 reais, mas representa com 20,00. Vou multiplicar isso por 1000. Opa, se eu vou multiplicar por 1000, 1000 tem 3 zeros, né? Então acho que essa vírgula vai andar quanto? 3 casas para a direita, né? Porque 20 vezes 1000 é 20 mil. 20 vezes 1000, 20 mil. O que aconteceu com a vírgula aqui, ó? Ela estava aqui, ela andou 1, 2, 3 casas e agora ela está aqui atrás do algarismo mais à direita, do último zero, certo? Vamos ver mais um aqui, ó. Ao dividirmos por 10, nós deslocamos a vírgula para a esquerda, é ao contrário. Quando multiplicamos por 10, ela anda para a direita. Quando dividimos o número por 10, ela anda para a esquerda. Olha lá, 2 dividido por 10. Aonde que está a vírgula? À direita do 2. Se eu vou dividir por 10, ela vai andar para a esquerda e eu vou ficar com 0,2, né? Ela andou para a esquerda aqui e ficou ali antes do 2. Como não tem nenhum número antes do 2 ali, à esquerda do 2, eu posso colocar o 0. Não tem problema, não tem número, põe o 0. Vamos ver mais um exemplo, agora o contrário desse. 20 reais dividido por 1000. Olha só quanto que vai dar. A vírgula estava aqui, ó. Bem aqui, ó. No 20. Mas eu dividi por 1000, então ela andou 3 casas. 1, 2, 3. Veio parar aqui. Esses 2 zeros não tinham aqui. Eu tive que colocar este zero aqui, porque não tinha nenhum zero antes do 2. Então eu coloquei este zero aqui e este zero antes da vírgula também. E eu fiz questão de deixar esses daqui para te mostrar quantas casas decimais a vírgula andou. Mas você já sabe que estes 3 zeros que tem depois do 2 ali não precisa aparecer. 0,02 é a mesma coisa que esse 0,02000 aqui, né? Estes 3 zeros depois do 2 não vale nada, porque a vírgula está antes dele. Joia? Vamos em frente. Com números muito pequenos agora. A massa de certa bactéria é de aproximadamente 0,000000012 gramas. Olha só que númerozão. Ou númerozinho, né? Dependendo do ponto de vista aí. Neste caso, ele é um número muito pequeno, escrito com vários algarismos. Observe este valor escrito em notação científica. Bom, o que vamos fazer aqui é passar este valor para a notação científica. Eu repeti aqui o número e o que eu tenho que ter em mente nesta hora? Bom, eu posso escrever notação científica com 0 antes da vírgula? Não. Multiplicando, um 0 multiplicando um 10? Não. Lembre-se da definição lá, tem que ser um número de 1 a 9, por exemplo, 9, alguma coisa, né? Tem que ser um número de 1 até um outro antes do 10, entre 1 e 10, podendo ser o 1, multiplicando 10. Então aqui eu tenho um monte de zeros, mas eu tenho aqui o 1. Esta vírgula, então, ela vai vir para onde? Ela vai vir para aqui, ó, entre o 1 e o 2, né? Para começar a escrever em notação científica. Então foi o que eu escrevi aqui. A vírgula, eu vou trazer ela de lá e vou escrever ela entre o 1 e o 2. Lembre-se, o lugar da vírgula não é aqui, o verdadeiro número é este aqui, e o lugar dela é lá entre aqueles 2 zeros. Mas eu estou mudando o lugar dela.
Então, se eu estou mudando o lugar dela para cá, quantas casas aqui eu tive que andar? O lugar dela agora está aqui, mas para voltar para o lugar verdadeiro dela, eu teria que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. 9 casas decimais para a esquerda, certo? Volto a lembrar, este não é o lugar dela. Para eu voltar para o lugar dela, eu teria que andar 9 casas decimais para a esquerda. Por isso, o expoente vai ficar menos 9. 9 casas decimais para a esquerda. Tranquilo? Por isso que o número do expoente ficou negativo. Agora é com você. Vamos lá. O próton é uma partícula subatômica presente no núcleo do átomo e que possui carga elétrica positiva. A massa de um próton é de aproximadamente, olha esse número aqui, 0,00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 0് eu até dei uma ajuda aqui. Você não pode dizer que eu não ajudei, porque eu separei a cada 3 zeros aqui, dei um espacinho ali para você poder contar mais fácil. Então, eu vou te dar um tempinho aí para você se divertir contando esse monte de zeros e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui, passando este número para a notação científica. Bom, vamos escrever ele como 1,67, né? Vezes o 10. Agora temos que ver o número que vai para o expoente. Por que 1,67, professor? Lembre-se que o número que multiplica o 10 aqui tem que ser no máximo, ou no mínimo, menor, tem no mínimo 1, né? Pode ser igual a 1, mas tem que estar entre 1 e 10. Ele não pode ser 10, então 1 pode. 16,7 não poderia. E 167 também não poderia. E também não pode ser 0, alguma coisa. Então tem que ser 1. 1,67 vezes 10 elevado a quanto? Olha onde eu pus a vírgula. Entre 1 e o 6. Então ela vai vir aqui, ó. Mas o lugar dela não é aqui. O lugar dela é quantas casas mais à esquerda. Vamos contar aqui, né? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 22 casas à esquerda. Então, vai ficar 1,67 vezes 10 elevado a menos 22. Este número aqui escrito em notação científica. Tranquilo? Agora vamos mudar um pouquinho para o assunto aqui, radiciação. A radiciação é a sexta operação básica. Como assim sexta? Nós temos lá a adição, subtração, a segunda, depois multiplicação, a terceira, a divisão, a quarta, a potenciação, que você viu na nossa última aula, que é a quinta, e agora a radiciação como sexta operação. É também a operação inversa da potência. Assim como nós temos o inverso da continha de mais, ou melhor, da operação de adição, é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da potência vai ser a radiciação. E
a classe mais conhecida é a raiz quadrada, mas a raiz pode ser cúbica, quarta, quinta, etc. A raiz quadrada significa lado do quadrado. Então, raiz quadrada é um termo que surgiu lá antigamente, muito tempo atrás, com os árabes. Os árabes introduziram na matemática a ideia da raiz, né? A palavra que eles utilizavam para falar lado do quadrado era raiz quadrada. E quando eles queriam calcular, por exemplo, quando tinha-se um quadrado com uma área, por exemplo, 25, eles queriam calcular qual era o lado do quadrado 25. Então eles diziam a raiz quadrada 25. Este termo chegou até a Europa depois, a palavra para raiz era radix, e disse que lá no início, né, ainda este símbolo aqui, que representa a raiz, ele era um Rzinho, e se diz que esse Rzinho surgiu da palavra radix, que também significa lado do quadrado, só que do lado latino e não lá do lado árabe. Porém, como a história muda o tempo todo, nós pegamos vestígios e vamos montando, não temos certeza exatamente de onde foi que surgiu este símbolozinho aqui. Mas ele tem tudo a ver com um Rzinho, né? Agora, só lá no fim da Idade Média, no início do Renascimento, na Alemanha, é que aparece este traço por cima do símbolo ali. Qual é o lado do quadrado 16? Então este era o termo que eles expressavam para dizer raiz quadrada. Quero saber o lado do quadrado 16. O que significa isso? Significa um lado de um quadrado com área 16. Então, quando você escuta a raiz quadrada 16, você pode associar lado do quadrado 16, lado do quadrado com área 16. Neste caso aqui, este quadrado tem 16 metros quadrados. Qual que vai ser o lado? Vai ser 4 metros, né? Por quê? Porque a área de um quadrado é base vezes altura, ou largura vezes comprimento. Neste caso, 4 metros vezes 4 metros. 4 vezes 4 dá 16, e metro vezes metro, pela definição de potência, fica metro elevado a 2 metros ao quadrado. Então, está aqui representado. E nós sabemos que o contrário da potenciação, então, vai ser a raiz. Então, significa raiz quadrada de 16m ao quadrado aqui. A raiz quadrada do 16 é 4. E a raiz quadrada do m ao quadrado vai ser o n. Então, voltou ao que tinha inicialmente, né? Para você saber mesmo, ter a certeza de que a raiz aí é o inverso da potência. Por definição, nós temos aqui, ó, os elementos, né? O n, neste caso aqui, está representando esse númerozinho que vai aqui. Este aí é o índice, tá? Uma coisa interessante do índice é que ele, quando não aparece, significa que é 2. Quando você vê assim uma raiz como essa aqui, ó, aqui não tem número no índice, né? Significa que é uma raiz quadrada. Se for o número 3, vai ser uma raiz cúbica. Se for o número 4, vai ser uma raiz quarta. Mas se for o número 1, professor, não existe raiz com o número 1 aqui. Toda raiz começa com um 2 aqui no índice. Joia? Por isso que quando não aparecer o número, significa que é um 2, é uma raiz quadrada. Tudo bem? Aqui nós ainda temos o radical, que seria o risquinho, né? Todo representa isso daí. O conjunto índice com radicando é o radical. E aqui dentro, né, embaixo do radical, ali nós temos o radicando. Radicando é o número que está dentro do radical. Dentro, aqui nós temos o x. Tá? Muitas vezes nós temos lá um radical e um número dentro dele, multiplicando por um outro número que está fora do radical. Tomar muito cuidado nessas situações e não confundir. De repente, aquele número que está fora do radical, você vai tirar a raiz dele. Você tem que lembrar que a raiz você vai tirar só para quem está dentro do radical. E o b aqui, no caso, é a raiz disso tudo aqui. Né? Vamos lá. Sendo a e b números racionais não negativos e n um número natural maior do que 1, dizemos que, olha só a definição, a raiz enésima de a igual a b, c e somente c, b elevado a n igual a a. Então, se você pegar este número aqui e elevar aquele índice, tem que dar o valor que está aqui dentro. Mas você já sabe disso, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5.
quer dizer que 5 elevado ao quadrado é igual a 25. É isso. É isso. Nós só transformamos em letra aquilo que você já sabe. Agora, encontrando a raiz quadrada. Na aula de geografia, os estudantes de uma turma do 8º ano irão construir uma maquete do bairro onde fica a escola. Eles querem pintar em uma placa de isopor a figura de um quadrado com 1024 centímetros quadrados de área, que irá representar a região ocupada pela escola. Quais devem ser as medidas dos lados desse quadrado? Bom, para resolver isso, nós temos aqui um quadrado com 1024 centímetros quadrados e temos que descobrir o lado do quadrado. O lado do quadrado é a raiz quadrada, né? Para calcularmos aqui o lado deste quadrado, basta tirar a raiz quadrada da área. A raiz quadrada de 1024. Ô, professor, mas aí você está sacaneando, porque 1024 é um número muito grande. Como é que a gente vai fazer? Para isso existe a fatoração. Nós vamos fatorar o 1024. Fatorar, professor, ixi, tá piorando. Não sei o que é isso aí. Fatorar é isso aqui, ó. Olha só como é que fica a fatoração do número 16. Eu posso escrever o 16 assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu escrevi ele na forma de fatores. Lembra? Estes são os fatores. Poderia escrever assim também, ó, como 4 vezes 4. Aqui no primeiro caso eu tenho 4 fatores, né? 2, 2, 2 e 2 aqui. No segundo caso eu tenho 2 fatores só, 4 vezes 4. Isso aqui é escrever na forma de fatores. Fatorar, escrever na forma de fatores. Como nós fazemos isso? Desta maneira aqui, ó. Tá, professor, lembrei, aquele mínimo múltiplo comum, tal do MMC, né? Não, é parecido. Nós fazemos a fatoração para encontrar o mínimo múltiplo comum. Nós fazemos a fatoração de vários números. Neste caso, nós temos um único número. Para fazer o MMC, nós temos que ter pelo menos 2, né? 3, 4, depende. Mas quando é apenas um número, nós vamos fatorar. Vamos dividir aqui por qual? Isso você lembra, né? Nós tivemos uma aula sobre isso faz pouco tempo. Vamos utilizar aqui os números primos. E no caso, como este aqui é par, vamos dividir por 2. Então, 1024 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 512. Se você forçar um pouquinho a sua memória, você vai perceber que este valor foi aquele mesmo valor que nós usamos naquela aula que falamos das unidades de capacidade de armazenamento de dados, né? Dos kilobytes, megabytes, gigabytes e terabytes. 1024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2... Porque 512 também é par. 512 dividido por 2 vai dar 256, que também é par. Vou dividir por 2, vai dar 128, que também é par. Dividido por 2 dá 64, que também dá para dividir por 2, vai dar 32, por 2, 16, por 2, 8, que dá por 2 e dá 4, e 4 também dá para dividir por 2, e dá 2, e 2 por 2 dá 1, finalmente. Nós temos aqui 2 elevado a 10. Quer dizer que, escrevendo este 1024 na forma de fatores, nós iremos ter 10 repetições do 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 ali, ó. É uma potência de base 2, né? 2 elevado a 10. E, se dividirmos ao meio aqui, nós temos 5 fatores para um lado, 5 fatores para o outro. Nós temos aqui 2 elevado a 5 e 2 elevado a 5. E é isso que eu vou colocar aqui dentro da minha raiz, no lugar do 1024. Por quê? Porque eu já sei que uma raiz quadrada de um número multiplicado por ele mesmo é o próprio número, não é? Quanto é a raiz quadrada de 5 vezes 5? É 5, porque 5 vezes 5 é 25, né? Então, aqui, o nosso lado deste quadrado vai ser 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 32, né? Mas eu não preciso resolver, né? Eu só preciso simplificar. Agora é com você, é a sua vez. A área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. Quanto mede o lado desse terreno? Bom, você já entendeu aí que você vai ter que fatorar este númerozinho, né? Então, eu vou dar um tempinho para você fazer isso e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui o nosso probleminha. Bom, eu preciso tirar a raiz quadrada de 1764 para descobrir o lado deste terreno, né? Já escrevi aqui a raiz quadrada de 1764. É um número grande, então eu vou fazer o quê? Vou fatorar ele. 1764 é um número par, dá por 2. Vou dividir por 2 e o resultado disso vai dar 882, que também é um número par. Posso dividir por 2 também, vai dar 441, né? Agora, 441 não é um número par. Bom, eu vou tentar dividir ele por 3, que vai ser o próximo número primo aqui. E 441 dá para dividir por 3, dá 147. Agora, 147 também não é par, né? Será que dá para dividir por 3 de novo? Dá, né? Dá 49. Agora, 49 não dá para dividir por 3, não é divisível por 3, né? Isso que eu quero dizer, porque se eu for dividir ali, vai dar um número cujo resto não é zero. Então eu vou tentar dividir por 5, mas também não é divisível por 5. E uma dica é que todo número para ser divisível por 5 tem que terminar em 5 ou 0. No caso, 49 termina em 9. Então eu vou dividir ele por 7. Eu já sei que 49 está na tabuada do 7, né? E 49 dividido por 7 dá 7. E 7 por 7 vai dar 1. Então aqui no lugar do 1764, eu vou escrever estes fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7, porque multiplicando tudo isso vai dar 1764. Perceba, eu vou tirar aqueles que estão se repetindo da raiz, porque a raiz de 2 vezes 2 é 2, a raiz de 3 vezes 3 é 3, e a raiz de 7 vezes 7 é 7. Então, a raiz de 1764 é 2 vezes 3 vezes 7. Bom, 2 vezes 3 é 6, né? E 6 vezes 7 vai dar 42. Então, a raiz de 1764 é igual a 42. O lado deste terreno aqui vai ser 42 metros. Joia? Agora a calculadora. Como que nós fazemos na calculadora essas operações aqui? Vamos lembrar lá. Quando você pegar a calculadora do seu celular, ao entrar na calculadora, na posição vertical, aparece esta imagem. Quando você virar ele na posição horizontal, você descobre lá a calculadora no modo científico, né? Aparecem outras funções lá. E, desta vez, nós vamos usar qual função? Vamos usar esta aqui, ó, a função raiz. Bom, nós queremos tirar a raiz quadrada de 1764. Vamos escrever o que na calculadora? Conforme a calculadora que você está usando, algumas você primeiro digita a tecla da raiz e só depois você vai escrever o 1764 lá dentro. Algumas calculadoras são ao contrário. Você primeiro tem que digitar 1764 e depois apertar a tecla de raiz, conforme a programação. Então, se na sua der erro, não der certo de um modo, tenta do outro, que com certeza vai dar certo. Tá? Neste caso, eu tive que apertar primeiro a tecla de raiz e depois digitar 1764, ficou escrito
assim lá na calculadora e o resultado 42, como nós já vimos ali anteriormente fazendo o exercício, né? Agora, a raiz de um número negativo. Depois fica como sugestão, inclusive, tenta fazer a raiz de um número negativo na sua calculadora. Vê o que aparece lá. Olha só, responda rápido. Quanto é a raiz quadrada de menos 9? A raiz quadrada de menos 9? Menos 3? Talvez alguns tenham respondido. Mas se você fizer menos 3 vezes menos 3, você vai obter como resposta mais 9. Porque menos com menos dá mais. 3 vezes 3 é 9. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse menos 9 aí? Não existe. Não existe no conjunto dos números reais um número que multiplicado por ele mesmo e dê menos 9, né? Por causa do negativo. Então, quando você tiver raiz quadrada de número negativo, não existe no conjunto dos números reais, tá bom? Agora com você aqui, ó. Marque V quando for verdadeiro e F para as afirmações falsas. Eu vou dar um tempinho para você responder e daqui um minutinho a gente já volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então. Bom, na primeira afirmativa ali, nós temos raiz quadrada, ou melhor, raiz quadrada de menos 8 elevado a 2. E isso vai ficar igual a 8. É verdadeiro ou é falso? Nós temos aqui é verdadeiro, né? Por quê? Este menos 8, como ele está elevado a 2, primeiro nós vamos resolver a potência. E aí vai ficar menos 8 vezes menos 8. Menos com menos vai ficar mais, 64. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, por isso está verdadeiro. Na segunda, nós temos raiz quadrada de menos 64. Bom, raiz quadrada de um número negativo não existe. E por isso, essa daqui é falso. Então, não é 8. Aqui não existe nesse caso. No terceiro caso, nós temos menos raiz quadrada de 64. Perceba que o sinal de menos ele está fora da raiz. Então, nós temos uma raiz quadrada de 64. Existe raiz quadrada de 64? Existe, sim, é 8. Então, eu vou repetir o sinal de menos e vou escrever a raiz quadrada de 64, que é 8. Neste caso aqui, verdadeiro. No terceiro caso, temos o sinal de menos na frente e temos a raiz quadrada de um número negativo. Opa, existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe, está ali. Então, se não existe, é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. E no último, raiz quadrada de menos 25 ao quadrado. Opa, menos 25 é um número negativo, mas ele está ao quadrado. Menos 25 ao quadrado vai dar menos 25 vezes menos 25, que é igual a mais 625. E a raiz quadrada de mais 625 existe. Ele colocou que não existe, então, por isso, está falso. Tá bom? Vamos em frente agora. Propriedades da radiciação. Olha só, a raiz de uma multiplicação, raiz quadrada de A vezes B, é a raiz quadrada de A vezes a raiz de B. Então, a raiz de uma multiplicação vai ser a multiplicação das raízes dos termos que estavam inicialmente lá dentro do radical. Veja um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 9 vezes 16. É a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 16. Vamos conferir. 9 vezes 16 dá 144. E a raiz quadrada de 9 é 3, assim como a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 144 é 12, e 3 vezes 4 também é 12. Opa, deu igual, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então é verdadeiro isso aqui, essa propriedade. E assim como nós temos para multiplicação, nós temos para divisão também.
A raiz quadrada de A dividido por B é igual a raiz de A dividido pela raiz de B. Olha só o exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de 64 dividido por 16. 64 dividido por 16 dá 4. E aqui em cima, a raiz quadrada de 64 dá 8. E no denominador, a raiz de 16 dá 4. Agora, aqui do lado esquerdo, a raiz quadrada de 4 é 2. E 8 dividido por 4 também é 2. Então, vale também a propriedade. Vamos ver agora, no Praticando de hoje, eu trouxe um joguinho bem interessante de um site que nós já falamos dele em outras aulas anteriores, que é o wordwall.net. Nesse wordwall.net, você pode acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. Basta digitar este endereço aqui, wordwall.net, e eu aqui estou pelo celular, mas no computador é a mesma coisa. Acessando o menu dele ali na parte superior direita, né, aquelas 3 barrinhas, você vai abrir uma janela aqui onde você tem que se conectar ao site, né? Ao se conectar nele, ele te dá a opção de você poder criar um e-mail, ou você pode acessar com a sua conta já do Google, você já deve ter, se o seu celular for Android. Aí, após você ter acessado a conta, clica de novo lá nas 3 barrinhas, né, para você poder acessar o menu, e logo após você vai ter que entrar aqui, ó, em comunidade. Quando você clica ali em comunidade, você pode buscar por vários jogos, e é isso que nós vamos fazer. Ao clicar em comunidade, vai abrir uma opção lá, Community, se estiver em inglês, ou você pode pedir para traduzir, vai aparecer lá em português, e aqui na busca, na pesquisa, você vai digitar raiz quadrada. Vai aparecer uma porção de jogos de raiz quadrada para você poder praticar. Por quê? Porque você já sabe que na matemática, para você treinar, para você ficar bom, para você não esquecer aquelas regrinhas, que são várias regrinhas, você percebeu tanto na nossa última aula de potenciação, quanto nessa aula de radiciação, que são muitas regrinhas, né? E uma ou outra regrinha, se você esquecer, vai acabar afetando no resultado final lá de uma expressão numérica, ou até mesmo uma expressão algébrica. Então, para você treinar essas regrinhas aí, temos aqui vários joguinhos. E o joguinho que, em específico, que hoje eu trouxe para vocês, é o joguinho, esse aqui, ó, da raiz quadrada, que aparece a imagem desta maneira aqui. É o joguinho da raiz quadrada das toupeiras. Como que ele funciona? Bom, eu coloquei aqui um gifzinho dele. À medida que as toupeiras põem a carinha para fora do buraco, você tem que acertar e dar um tiro, digamos assim, né? Apertar as toupeiras que estão com o resultado errado. Observe aqui, ó, raiz quadrada de 4 igual a 2. Não vou bater naquele dali. Só vai aparecer um Vzinho quando eu aperto em cima daqueles que estão realmente com a raiz errada ali, né? Ele vai orientar você no início se é para você marcar aqueles que estão com as raízes, os resultados incorretos, ou com os resultados corretos. Mas é um jogo bem... Ó, aqui está aparecendo incorreto, né, ali em cima. Então, é um joguinho bem interessante, bem divertido para você praticar aí raiz quadrada. Tá joia? Bom, o que vimos hoje? Na aula de hoje, aprendemos, né, quando utilizar e como escrever um número em notação científica. Quando estivermos utilizando números muito grandes ou números muito pequenos. Relembramos a definição de raiz quadrada e o método da fatoração para descobrir a raiz de números grandes. Então, quando você tiver um número muito grande, lá no radical, for ter que fazer uma raiz quadrada, você faz o quê? Fatora ele, né? Escrever na forma de fatores. Lembra daquele processo da fatoração lá, que muitos, inclusive, confundem com mínimo múltiplo comum. Vimos também que não existe raiz quadrada de número negativo, né? E na próxima aula nós vamos ver que não existe uma raiz par de número negativo, mas isso fica para os próximos capítulos. E também vimos como encontrar a raiz quadrada utilizando a calculadora. Espero que tenham gostado da nossa aula. Fiquem bem, façam bastante exercício, pratiquem bastante através dos jogos do site que eu passei e até a nossa próxima aula.